essa questão? Eu lembro-me mais ou menos de como é que estávamos a fazer o início, que tinha que separar entre x de x e t de t, Perfeito. mas eu na altura não percebi nem o porquê de eu estar a fazer isso, Uhum. nem necessariamente qual é que era o objetivo. Nós na altura deixámos até meia pergunta, acho eu, porque chegou ao final da hora, e eu fiquei Não, muito fizemos confuso. ela inteira. O que faltou Foi? foi só encontrar a constante que eu deixei como tarefa para você. Sim, foi isso, foi a Aquilo constante. não envolvia a ideia de equação diferencial parcial. Porque o que nós temos aqui é uma equação diferencial parcial. Ela envolve diferenciais parciais. Não é exato, né? Só que não existe uma técnica para resolver a equação diferencial parcial em si. Não existe. O que a gente pode fazer é o que nós estamos fazendo aqui, dizer que essa função, que depende de duas variáveis, pode ser escrita como a multiplicação de uma que depende só de x e outra que depende só de t. A motivação de fazer isso é porque essa é a única forma de resolver. Só isso, ok? Ok. Então, a ideia é essa. Agora, uma vez que nós temos isso, nós olhamos para a equação diferencial que o problema nos apresenta e nós escrevemos ela levando em conta essa expressão, ok? Então veja, talvez eu tenha que fazer isso um pouco mais passo a passo, né? Mas é que uma vez que você percebe que isso aqui é a função derivada parcialmente em em t, eu pego o que eu chamei ela, que é a única forma de resolver, né? Como eu havia dito, e vou derivar ela em t, né? E a mesma coisa ali com a outra, fazer uma derivada segunda em x, né? Ok, já percebi. Percebeu a ideia? Agora sim, Ah, ok, daí ok, ok, já faz sentido. isso, daí agora, por exemplo, essa aqui, esse cara é uma constante quando nós estamos falando de derivar em t, porque é uma derivada parcial, certo? Certo. E aqui, quem é constante é o t, então tu vai ter a derivada segunda nesse cara, né? E agora, né, qual que é a nossa ideia? É deixar de um lado só quem tem uma variável, um tipo de variável, e do outro quem tem outro tipo. A gente faz isso naturalmente quando nós estamos tentando resolver uma equação diferencial ordinária, né? Para fazer o método de separação de variáveis, certo? Uhum. Então, aqui o que eu estou fazendo é o método de separação de variáveis. Para um lado só tem x, para o outro só tem t. Ok? Ok. Eu estou escrevendo t', mas eu poderia escrever, por exemplo, é, DT. d t grande, d tzinho. Sim. Né? Tudo isso ainda dividido por t, que é o método de separação de variáveis. Agora, a ideia é o seguinte, né? Como o lado esquerdo depende só de t e o direito só de x, a única forma disso acontecer na matemática é que ambas as respostas são uma constante. Porque se não fosse uma constante, qual seria a outra opção de resposta? Seria algo que depende de x ou algo que depende de t. Concorda comigo? Sim. Né? Mas como é que vai depender de x se isso aqui depende só de t? Não pode. Então, se isso aqui depende só de t, ou a resposta vai depender só de t, ou uma constante. Não é mesmo? Por exemplo, eu tenho x, uma função que, sei lá, f de x igual a x. Beleza, a hora que eu derivo, já não é mais x, é uma constante, certo? Certo. Então a ideia é essa. Então, portanto, tá aí, né, um motivo que está um tanto implícito, né, quando nós estamos falando de derivadas e coisas do gênero, mas está aí o motivo do porquê que a gente tem que igualar uma constante, porque se não fosse igual a uma constante, teria que ser igual a x, mas como que pode ser igual a x se aqui só depende de t, né? E a mesma coisa para esse cara. Right? Let's go then. Nós podemos então escrever duas equações diferenciais, agora pegando esse cara, comparando com esse, pegando esse cara, comparando com esse. Vai ficar uma dependente de x dessa forma, por isso que eu já chamo de menos lambda, né, para poder escrever em termos de algo que a gente já conhece bem, que é a equação da oscilação, né? Beleza? Nós temos essas duas equações diferenciais aí. E nós temos algumas condições de contorno para elas. Por exemplo, nós temos que a derivada em x, quando x é zero e quando x é π, ambas dão zero. Em termos do que eu estou escrevendo aqui, eu posso dizer assim, x', né? Em vez de eu ficar escrevendo derivada parcial. Beleza? Sim. Alguma dúvida? Até agora não.
Ah, tá bom. Então, agora nós temos alguns casos especiais aqui, né? Por exemplo, se eu for resolver X, né? Tô a pensar resolver X aqui. Quando eu olho para esse cara, quem tá fazendo o cálculo, 4 e tal, qual é o nome dessa disciplina na tua Análise matemática. ah, análise matemática? Certo. É, muito bem, né? Tá, mas a análise matemática tem análise um, 2 e 3 e 4, né? A tua é 4, qual? 4, sim. 4. É, 4. então, por exemplo, quando tu fez análise 3 ou 2, algo assim, tinha lá equações diferenciais normais, né? Essa equação diferencial é uma que aparece bastante. Mas caso tu não lembres dela, não tem problema, resolve ela, né? Como é que a gente resolvia? Com fórmula resolvente, lembra? É, Sim. se eu chamar de lambda aqui, fica chato. Lembra disso? Então, tu Nós tens, aprendemos isso tudo na 4. estás a aprender tudo isso. Tu não tinhas visto a equação diferencial Só na das, 4. das mais normais antes? Só na Poxa, 4. complicado. Bem, de toda forma, quando aparece uma equação diferencial desse tipo, tu tens que supor a solução exponencial, lembra? Tu dizias que a solução era E na lambda x. Eu não vou usar a mesma letra, vou usar alfa aqui para não misturar com o lambda que nós estamos supondo. Mas a gente supunha uma equação diferencial, uma resposta exponencial, né? Lembra? Tu deve ter visto isso, né? Lembro do teu professor falando disso, né? Bem, tu podes usar isso para resolver essa equação diferencial ordinária aqui. Só que, como aparece muito essas coisas oscilantes, eu até posso, né? Eu tô meio preguiçoso, mas eu até vou fazer então, né? A gente supõe o seguinte quando a gente tem uma equação diferencial como essa aqui. A gente supõe que x ele é igual a e na alfa t. T é a variável que a gente tem aqui, né? Ou não é? Deixa eu ver aqui. Não, tem Não, certo. é xzinho. É xão e xzinho, né? Então vai ter que ser xzinho aqui. Tá bom? Porque xão depende de xzinho. Agora, quem que é a derivada disso, né? Lambda e na lambda x, lambda ao quadrado e na lambda x, certo? Então, eu ponho esses caras aqui, né? Vai ficar lambda e na lambda x mais... Porra, tô falando lambda, mas é alfa, desculpa. Aqui é o lambda. E o primeiro ali é r na alfa x igual a zero. Tudo bem? Eu só peguei essa equação e Sim. substituí as coisas que eu disse ali. Tá bom? Eu não fiz tudo isso na explicação passada, porque eu, num primeiro momento, achei que fosse um tanto óbvio, né? Porque quando a gente chega nessa parte da matéria, supostamente a gente já passou em equação diferencial. Mas tudo bem, não tem problema. Daí eu corto, e olha só o que eu chego, né? Alfa ao quadrado mais lambda igual a zero. Então, nós temos um impasse aqui, né? Se nós queremos encontrar o valor desse alfa, que é o seguinte. Né? Note que alfa é quem, né? Alfa é o que vai caracterizar a tua resposta, certo? Então, nós Certo. já, nós já estamos afirmando que essa função tem como resposta e na alfa x, mas eu preciso saber quem é o alfa especificamente, tá bom? Então, nosso objetivo aqui é achar o alfa. Claro que ele ficaria ali em termos de lambda, né? Que é uma outra constante aqui importante do problema. Mas o que eu estou resolvendo aqui é uma equação diferencial de segunda ordem bem tranquila. Só que, se tu pensares aqui mesmo do ponto de vista de fórmula resolvente, né? Passo o lambda para o outro lado, vai ficar negativo. É, poxa, esse negócio está ao quadrado, né? Então, se eu for fazer a raiz quadrada aqui, eu tenho um problema se, por exemplo, o lambda for positivo, né? Ou lambda, não menos lambda. Porque se o lambda for positivo, o que está dentro da resposta, o que está dentro da raiz vai ficar negativo, certo? Sim. Imagina se o lambda for o número 3, então vai ficar menos 3 aqui dentro. Não existe raiz de menos 3, né? Não existe raiz de menos 4, não existe raiz de número negativo, percebe? Sim. É imaginário. Sim, imaginário, exatamente. E é aí que está o ponto, né?
Porque se o nosso lambda ele for menor que zero, nós vamos ter o seguinte como resposta, né? Nós vamos ter esse cara positivo, ou melhor, esse cara aqui positivo, né? Então, se ele for positivo, tá tranquilo. Eu vou poder dizer, então, que a minha xona, ela vai ter como resposta C1, né? Sempre para pôr constante, para deixar genérico. E elevado a quem? Elevado a... Veja só, né? Alfa. Alfa. Tem a ver com raiz, ou melhor, teria a ver menos a raiz de menos lambda, né? Só que isso é meio feio, beleza? Então, o que que eu vou fazer para desenfeiar isso, né? Que é o que todos os livros dessa matéria fazem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que lambda é igual a menos mi ao quadrado, ok? Porque daí, dizendo que é igual a menos mi ao quadrado, eu sei que eu vou ter que colocar a raiz aqui, vai aparecer raiz quadrada de mi ao quadrado, vai sobrar mi, certo? Certo. Né? Substitua esse cara aqui, não vai sobrar exatamente mi ao quadrado, vai sobrar essa perdinha dessa letra ao quadrado ali dentro, e daí quando a gente faz a raiz, sai ela normal. Então, ao Ok. invés de colocar toda essa jossa aqui, eu vou colocar simplesmente mi x. E aqui, menos mi x, porque esse menos e o mais que eu não coloquei aqui, eles vêm aqui da frente, Sim. tá bom? Não do que está aparecendo aqui na raiz. Beleza, então essa é a solução se o nosso lambda for negativo. Maravilha, deu uma solução normal, exponencial, algo natural. E agora, né, a gente pode pegar isso e colocar as condições iniciais. Claro, as condições iniciais foram nos dadas com derivada. Então a gente deriva primeiro, né? Tudo isso para poder encontrar as constantes, é claro. Sim, sim. Vai ficar mi C1 e na mi x mais C2, menos na verdade, né? Cai para frente ali. Mi e na menos mi x. Só que daí ele falou para nós uma informação treta, que é o fato de que quando eu coloco zero especificamente, que vai dar uma informação treta aqui para nós, né? Ele está dizendo que a derivada é zero quando o x é zero. Então a gente vai ficar com mi C1, esse cara vai dar 1, né? Quando eu coloco Menos. zero no x, menos mi C2. Ou seja, C1 igual a C2, né? Beleza? Uhum. Então, se C1 é igual a C2, eu vou ter que aqui, por exemplo, é C1. E agora, eu posso colocar π aqui, e eu sei que essa resposta dá zero, certo? Certo. Na derivada ali, claro. Tô falando da derivada. E, de novo, né? O que que vai acontecer aqui? Vai cortar os caras, vai passar um para um lado, outro para o outro, vai sobrar e na mi π igual a e na menos mi π. Só que isso tá errado, né? Não pode ser verdade, a menos que o mi fosse zero. Porque senão, porra, não pode um negócio com expoente negativo ser igual ao cara com expoente positivo. Concordas comigo? Sim. Então a única forma disso aqui ser verdade, vamos escrever assim, é absurdo. Só possível se C1, que é igual a C2, né, forem todos iguais a zero. É porque isso aqui não pode ser o cara que zera a conta, não é mesmo? Porque o exponencial nunca dá zero. Até por esse ponto de vista dá para perceber que dava um absurdo mesmo a resposta, né? Porque esses elementos nunca são aqueles que zeram a conta. O exponencial nunca zera nada, né? Então a única forma é se o C1 e o C2, né, forem zero, porque o mi também não é zero. Bem, Certo. pelo menos não aqui na nossa suposição, né? Eu estou supondo que ele é menor que zero. Tudo bem até aqui? Agora eu vou supor que ele é Sim. igual a zero. Agora, a solução mais tosca é ele ser igual a zero, né? Porque se ele for igual a zero, significa que a segunda derivada é zero.
o que significa que a primeira derivada, né, é só integrar aqui constante e tal, vai ficar isso aqui, né? Concorda comigo? Sim, são Integro exponenciais. uma vez, isso aqui vira uma constante. Integro outra vez, a constante vezes x mais outra constante, né? Integralzinhas, tranquilinhas. Sendo assim, o que que a gente pode afirmar, né? A gente pode afirmar primeiro que esse cara é igual ao próprio C1, e como ele falou isso aqui, significa que o C1 é zero, não é mesmo? Certo? Isso. Então, Mas ao mesmo tempo, derivada de x de π também é zero. também é zero. Outro Só que absurdo. com essa aqui, a gente já encontrou que o C1 é zero, isso é um fato. Ou seja, x2 de x tem que ser igual a C2. Sempre igual a C2. Beleza? Ok. Porque, né, esse cara morreu porque ele é zero, né? Só que aí que tá, né? Quando a gente, lembra que na aula passada eu falei pra você que quando aparecia uma situação como essa eu tinha que dizer que era igual a 1 para Sim. manter a normalização do problema? Então, Sim. eu vou dizer que, vamos dizer assim, por norme, é, não, o argumento é esse. Eu preciso lembrar do argumento, tá? Só um segundinho. Eu preciso também ir à casa de banho. Só para enquanto eu faço meu xixi, eu lembro do argumento, beleza? Tá, sem problema. Sim, é- não é tanto por uma questão de normalização, mas mais por uma questão de conveniência, ok? Se for um, facilita, beleza? Ok. Até porque a gente vai ter um monte de constantes para controlar o valor aqui, então chamar essa de um não influencia muito, porque no final a gente vai encontrar os verdadeiros valores das constantes, a gente junta todas elas, né? Então, vamos dizer assim, por conveniência, né? Não por normalização. Então, eu vou chamar assim de x0. Por que x0, né? Porque foi o x quando mi é zero, tá bom? Ok. Tá. Então, outra coisa. Nós Falta vimos também quando. raízes imaginárias. Ou seja, quando mi for maior que zero, né? Ou Certo. quando lambda for maior que zero. Esse monte de letra grega maldita aí. Você já foi na Grécia? Nunca e cada vez com menos vontade pelas letras todas. Por que tu tem menos vontade de ir pra Grécia agora? Então, já conheço o abecedário todo, só me dão atormentos. Ah, sim. As Já letras. fiz o curso, já fiz o mestrado todo, menos a tese e esta cadeira. Dá tormento. Sim, sim, sim. Acontece que lá na Grécia eles realmente usam essas letras estranhas aí pra falar, né? Muito esquisito. Eu fui lá uma vez e é muito esquisito. Está na Bélgica, né? Não, não. A Bélgica é só o meu banco internacional que Ah, fica localizado na Bélgica. O Wise, de modo geral, fica na Bélgica, mas eu tô no Bostil, infelizmente. Conhece o Bostil? eu não. E Brasil? também recomendo não conhecer.
O Bostil é intancável. Muito bem. Então, o que que nós temos aqui? Lambda é igual a mi quadrado. A Grécia foi tão traumatizante que eu decidi voltar para o Brasil. Logo depois que eu fui para Grécia, não. Tem que voltar para o Bostil porque é intancável. Minha mulher foi para a Grécia e deu um problemão. Muito bem, então qual que é o BO que está acontecendo aqui, né? Agora, eu estou supondo, né, que o cara é maior que zero, o que me daria que essa equação aqui teria soluções complexas. Certo. E quando a gente tem soluções complexas, a gente pode, olha só que curioso, continuar escrevendo desse jeito. Só que não é o jeito mais estético, recomendável de fazer. Continuaria sendo a mesma coisa. Só que esses mis, eles são complexos. Então, em vez de tu escreveres isso, tu usa a equação de Euler, ok? A equação de Euler nos permite escrever isso aqui da seguinte forma. Sem os exponenciais. Foi na explicação passada que a gente viu exponenciais, ou melhor, os senos e os cossenos escritos Sim, por meio de exponencial, né? Então, sim, aqui eu sim, estou sim. fazendo exatamente o contrário. Eu estou pegando os exponenciais e escrevendo eles, Eu já já que eles são tinha visto este complexos, né? resultado, mas eu não sabia de onde é que vinha. Ah, tá. Isso aí. Então, nós estamos escrevendo eles, né? Já que eles são complexos, por meio de senos e cossenos. Beleza? Uhum. É como se fosse serviço contrário. Claro, tem toda uma matemática aqui, a equação de Euler, né, que eu também não mostrei de onde surgia aqueles exponenciais escrevendo senos e os cossenos, mas tem um motivo, né? Quando tu tens um e na i teta, isso aqui é igual a cosseno. Tu podes colocar até uma letra na frente, tipo um alfa. Vai ficar alfa, vai ficar e na alfa, cosseno de teta, menos i e na alfa, seno de teta. Isso aqui é uma fórmula que eu recomendo que tu decores, ok? Ok. É, e que assim, tu não vai querer escrever ela sempre, né? Tu quer só decorar que o que vai aparecer são senos e cossenos quando tu tens essa solução complexa, tá bom? Tá. Muito bem. Não, não, aqui é quando eu tenho um alfa, digamos assim, um alfa mais um i beta teta. Daí fica esse na alfa na frente, tu podes colocar um beta aqui também, ó. Ou seja, um número que multiplica esse termo complexo, ele vai para dentro do seno e do cosseno. No exame nacional, vocês usam muito essa fórmula aqui, né? Lá naquela parte de complexos, né? Que é uma parte bem ampla do exame nacional. Eu sei porque eu dou explicações de exame nacional há muito tempo. Ok? Então é uma fórmula importante aí que vocês em Portugal gostam muito. Eu nunca vi usarem tanto complexo. Sabe, aqui no Brasil e mesmo nos outros países da Europa, eles não usam tanto números complexos, mas vocês usam. Eu uso imenso na eletricidade, mas Ah, é verdade. Em eletricidade lá tem aquelas transformadas de transforma. Laplace para resolver circuito, né? Lá tem coisa Sim. complexa o tempo todo, sem falar de alguns tipos de ligação, acho que é RL, também é um circuito Sem complexo. resistência envolvente, sim, é real. Isso. Não é bem minha área, mas eu sei que tem. Muito bem. Então tá bom. Beleza, então com isso em mente, nós temos essa equação diferencial que, de novo, nós podemos derivar para poder usar as condições de contorno. Tô só colocando as condições de contorno aqui, então. Uhum. Obviamente, né, nessa situação a gente tem que o C2 é zero, porque o Mi é maior que zero, né? Já foi definido. Que o lambda Certo. é maior que zero, por consequência. Então, de novo, o que que vai acontecer? Vai nos sobrar só uma equação, ou melhor, só um termo na nossa equação de primeira derivada, né?
E o nosso C1 vai ter um valor irrelevante, Isso. né? Vai ter E o menos que um. vai importar para a gente aqui é isso, né? Ou seja, quais são os mi's que fazem seno de mi pi ser zero, né? E a gente sabe que o seno ele é zero em múltiplos inteiros de pi. Nem na explicação passada. Sim, Ou seja, o mi é igual a n. E o n, né, por sua vez, é um, dois, três números inteiros, né? Qualquer inteiro, seja ímpar, par, ele faz o negócio ser positivo. Só que como o mi, ele é, como é que é? O lambda, ele é mi quadrado, então eu posso dizer que o lambda, que é o que parece de fato na equação, né, é n ao quadrado, ok? Então eu posso dizer que o x depende desses n's, não só o não x são, né? falta aí um menos algures, O que que faltas? não falta aí um sinal de menos. Eu tinha a ideia que É, falta, o só lambda. que, só que como Ah, ele tem 5 ao quadrado, quadrado, sim, não está tem bem. muito problema, beleza? Então, maravilha, maravilha. Bem, como tu podes notar, acabou a ficha aqui, então eu vou salvar e vamos para a próxima ficha. Porque falta coisa ainda, né? Porque até agora o que a gente fez foi só a solução em X. Tem que fazer a solução no T, beleza? Vamos fazer a Uhum. solução no T. É, agora, né? Como tu podes lembrar lá da outra ficha, tanto a equação de X quanto a de T dependiam de lambda. Eu comecei com a de X porque era a equação que eu tinha mais informações. Então agora eu posso ir para T. Eu sei que vai depender do N, né? Porque era lambda T, né? Então esse T, ele depende também, ele depende de Tzinho, né, do T pequeno, como depende dos N's. Certo. Então eu vou deixar isso explícito durante toda a minha resolução, apesar de ser um pouco chato. Então, separação de variável de novo, isso aqui é uma equação bem banal de resolver, a gente aplica, que é ln, né? Integral desse lado é ln, então vai ficar ln do t na n, menos n ao quadrado t mais c, ok? E de novo a gente pode aplicar a exponencial dos dois lados, aquela história toda. Se tu tens dificuldade nisso, me fala, mas eu acho que é tranquilo. Sim, não, aí está tranquilo. Então tá bom. Note que eu ignorei a constante C, ok? Poderia ter dito que ela era outro valor diferente de um ou de zero, mas eu simplesmente ignorei ela porque o que mais aparece quando a gente está falando de série de Fourier é constante no fim, né? Então toda, todas essas constantes vão estar controladas no final, ok? Ok, Conveniência, conveniência, igual a outro problema. Portanto, como a nossa. Aqui pronto, já está resolvido aqui a parte de n, né? Já temos uma expressão para n. Então, como a nossa expressão de u depende de x de t, eu também sei que depende de n agora, vai deixar esse nzinho fora, que não é bem um parâmetro que tu controla, é mais uma consequência do tipo de função que tu tem, né? Então, eu coloco ele como uma variável do problema, só um parâmetro. Aqui está a parte de tempo e aqui está a parte de x, certo? certo. Lembra que ela era a multiplicação da parte temporal e da parte espacial? Então tá aí. É, só que, O, o 1 do 1 que nós calculamos quando o μ era igual a zero não aparece na solução? ele aparece, ahn, ele aparece, vamos dizer assim, automaticamente, né? Aparece automaticamente. É, por exemplo, se você tem zero ali, né? Se o n for zero, vai aparecer naturalmente. Na verdade é que eu não terminei a resposta ainda, né? Ok, Eu vou terminar agora. Vai ter o a zero, né? E agora eu vou colocar uma série que indica todas as possibilidades de N's.
Tá vendo? Agora sim. Agora tá incluso quando for zero ali o cara. Ok. Muito bem. Então, tá aí. Claro que a gente pode colocar a condição inicial agora no problema, que foi o que eu tinha te pedido para fazer, né? Foi o que eu tinha te pedido para fazer. Então, na outra lá. Sim. Mas eu posso fazer isso agora. Porque ele falou para nós aqui que, por exemplo, ele falou que o mid. Cadê? Tá na outra. Falou esse negócio aqui, né? Então eu vou colocar isso. Então, a gente precisa escrever esse cara aqui como uma série de Fourier nesses intervalos de 0 a π. É para isso que serve essa informação que o enunciado nos deu, entendeu? Ok. Muito bem. Ahn, agora, o que que a gente tem que fazer aqui, né? A gente vai ter que fazer, a gente vai ter que encontrar os coeficientes, porque esses termos que aparecem aí são coeficientes, né? Por exemplo, como é que a gente encontra esse AN, né? O cara que multiplica o cosseno. Lá da teoria de Fourier, tu pode até pegar a tua lista aqui, se eu sei que tá lá, ele vai dizer isso aqui, ó. O cara que multiplica o cosseno é isso, ok? Sim. Acho que sim. Muito bem. Então, com isso em mente, né? Tem que resolver essa integral. Agora, eu só quero que tu entenda que isso aqui é x que multiplica p menos x, né? Sim, é Talvez uma distributiva. Distribuímos, uma fazemos a distributiva. integral um menos o outro. Sim. Bem, então vai ter alguma matemática bem básica aqui, né? Que vai me dizer que. ah, Peraí. Eu chamei de AN. Desculpa. Eu estava querendo falar o A0 aqui. O primeiro termo é o A0. O AN vem depois. Essa integralzinha vai ficar simplesmente A0 igual a π quadrado sobre 6. Agora, para calcular o AN, vai depender de N, né? 2π dentro do intervalo que a gente está interessado, que é de 0 a π. Πx menos x ao quadrado, cosseno de nx dx. Ok? Bem, Ok. esse AN, né, como o próprio nome indica, ele vai depender de N. Então, eu vou fazer o seguinte num primeiro momento aqui. Eu vou dizer que, jogando já todas as constantes para o outro lado, eu vou definir uma nova constante, que é o I de N. I vem da ideia de identidade, tá bom? Sim. Eu vou ter que resolver essa integral. E essa integral, por mais que ela tenha um cosseno ali, eu não vou ter que fazer integral de cosseno e coisa do gênero. Eu vou perceber que ela é uma integral que sai por partes, tá? Ela é meio conhecida, essa integral. Eu vou escrever aqui para você fazer, que isso aqui é integral por partes, é um trabalhão, né? Eu não sei se tu lembra, mas quando a gente tem um x ao quadrado, por exemplo, na integração por partes, tem que fazer ela por partes duas vezes, né?
Tu te lembras lá do análise um onde tinha integração por partes? Sim. Isso. Então não é um processo difícil, só é um processo extremamente longo, né? Então eu tô de boa de fazer isso. De toda forma, eu já garanto para você, isso aqui é um resultado que até algumas tabelas de integrais apresentam, principalmente nessa matéria aí, que tem muita coisa decorada. Isso vai ficar menos π sobre n ao quadrado, 1 mais menos 1 n. Então, lembrando que o yn dependia, foi o an multiplicado por π dividido por 2. Então, esse cara vai ser menos 2 sobre n ao Menos um, quadrado. Você vai matar essa constante que apareceu aqui, né? sim. Só que vai sobrar π. Vai sobrar π. Oi, por quê? Não, não, aqui. Aqui vai ficar π. Falei besteira. Aqui que eu quero que apareça o n quadrado. Ah, Dá ok. pra matar esses π aqui, né? Idiotice. Sim. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar esse n pra frente, né? 1 mais menos 1 na n. Ok? Uhum. É bem natural, né, que a gente tenha esse cara aqui, porque o cosseno, ele tem esse n na frente, né? Então ele vai ter que depender do n e a resposta ou vai ser zero ou vai ser um. Claro que vai depender do n quando é par ou o n quando é ímpar. Porque o cosseno é um pouco diferente do seno, né? Quando o n é par, o cosseno, ele dá 1. Né? Quando ele é ímpar, dá zero. Ok. Portanto, se isso é verdade, né? Se o n for ímpar, vou pensar, né? Esse cara aqui vai acontecer o que com ele? Vai ficar menos um. Coloca um número ímpar aqui, né? Sim. Então, o nosso AN vai Igual a zero. ser zero, exatamente. Depois de alguma conta, ele dá zero. E agora o N par, daí que tá, né? O N par é a mesma coisa que eu dizer que é um 2K. E o Sim. K pode ser qualquer número daí, né? Um, dois, três, pode ser qualquer inteiro. Mas eu sei que isso aqui vai ficar um. E se esse cara for um, eu vou ter que, quando for então esse 2K, vai ficar menos um sobre K ao quadrado. Ok? Né? Substitui aqui, mata, o N é K, né? Só que era 2 cortou. Beleza? Sim. Isso. Portanto, né, a nossa equação agora, ela não vai ter essas constantes genéricas aqui, a zero e a n. Ela vai ter umas constantes muito mais trabalhadas. No lugar do a zero, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o que eu tinha achado que era zero, né? Tinha achado π quadrado sobre 6. E o AN é aquele BO todo lá, né? Só que o que que acontece, né? Um dos caras era zero. Então ele não entra na conta. Vai entrar só esse cara aqui, basicamente, né? Vai entrar só a solução que era ímpar. Não, que era par, desculpa. Era par. Então esse cara aqui, até vou jogar o sinal para fora. 1 sobre k ao quadrado. Aqui o contador começa em k agora, não em n. E o n ao quadrado também vai ser trocado. Que agora o meu contador está em k, né? O n era 2k. Então ali vai ficar 4k ao quadrado. No lugar de n quadrado vai ficar 4k ao quadrado, certo? Ah, sim, aí, ok. Sim, sim. Não é mesmo? À procura de onde? Isso. E também aqui dentro, né? Vai ser 2k aqui. Ok. Começamos com K1. Sim. Isso. E a gente pode, caso queira provar, né, se essa resposta está certa,
colocar condições iniciais, né? Por exemplo, se t for zero, né? Esse cara aqui for zero. É assim, provando. O enunciado, ele citava alguma coisa quando t era zero, né? Aqui, ó. Ele falava que quando t é zero, esse cara tem que ser igual a x, que multiplica π menos x. Isso vai aparecer? Não parece, mas será que vai? O que que vai acontecer? Vai sobrar π quadrado sobre 6 menos a série. Vai sobrar cosseno de 2kx. Tudo Que é o isso. quadrado. K quadrado, exatamente. Agora, esse cara aqui, ele já apareceu hoje, né? Ele era zero vezes a n cosseno de nx, né? Agora, quem é o a Hum, zero e quem é o a n, né? Que é só o que a gente tem que comparar aqui. O a zero é justamente o π sobre 6, né? e o E, N é um sobre N. exato, né? Com sinal de menos e tal, né? Sim, Então bateu, né? Deu exatamente o que tinha que dar. Que esse ok. cara aqui era igual a esse, lembra? Eu acabei de Oh, copiar isso, né? sim, sim, sim. Pronto, então bateu. Essa resposta tá certinha. Ok? Ok. Então a conta é Então, longa, né? Mas factível. É, olha, essa questão é longa e eu não recomendo que tu fique só assistindo eu fazendo, né? Depois tu tente fazê-la. Refazê-la. sim, Equação, definitivamente. equação linear completa. Sem resolver a equação diferencial, justifico para qualquer parte de soluções φ e ψ da equação homogênea associada ao Wronskiano é constante no intervalo considerado. Uou! Determine a solução geral da equação completa. Hum, muito bem. Como é que eu posso fazer esse bicho aqui? Bem, o fato de tu ter essa parte aqui para fora indica que não é uma equação homogênea, né? É uma equação particular. Só que ele está pedindo parte de soluções da homogênea. Entendi. E ele está, na verdade, mais interessado no Wronskiano. Beleza. Eu sei fazer. Wronskiano é uma matrizinha 2x2 que envolve ah, basicamente as derivadas, as funções normais psi e as derivadas de psi que a gente vai ter que relacionar com o que está aparecendo aqui. Vai ser um pouco longo, eu não sei se vai dar para terminar, mas eu vou tentar me apressar um pouco. Só que eu preciso pegar o meu cafezinho, se não vai demorar 30 segundos. Já volto. Ok.
Pronto, eu voltei. Ah, como é que eu posso resolver isso aqui para ti? Vamos lá. A equação homogênea é a parte que só envolve y. Sim, sim. E ele está Ok. dizendo que φ e ψ são duas soluções dessa equação. Então eu poderia dizer que φ duas linhas mais 4φ, opa, só 4φ, vale como resposta, e o ψ duas linhas mais 4ψ também vale como resposta. Ok. Então, uma vez que nós temos esses caras como soluções da equação, né, eu posso colocar eles ali no lugar do y, mas eu também posso colocar eles dentro do Vronskyriano. O que é o Vronskyriano? É você pegar a solução, a derivada da solução, fazer o mesmo com a outra, e fazer o determinante. Certo. E a gente pode derivar o Vronskyriano também. Claro, eu, no primeiro momento aqui. Eu já posso derivar direto, né, pela regra do produto, acredito que tu conheças ela. Derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal. Tudo bem até aqui? Só derivei esse cara. Opa, tem um erro Sim, aqui, né? sim, falta para aí um. Falta o. Eu acho que apagou, hein? Faltava esse cara aqui. Agora sim. Pois. Ok, sim. Só que tem uns. Olha só, né? Que interessante. Esses termos aqui se cancelam. E Oi? eles, Como? eles se cancelam. Ah, não, não, se cancelam, não. Não são esses que se cancelam. Estamos do lado. São os do lado, né? Isso, cortei errado. Oi? Eu havia cortado Também não errado. são esses. Puta merda. Tem uns caras. São os É o dos primeiro e o último. extremos, É o desculpa. primeiro e o São os último. dos extremos, me perdoe. Então, ficou. O cara quer fazer as coisas no automático, né? Sai assim. Acontece que a gente sabe quem são esses caras aqui. Por causa disso, eles são igual a 4 pi e 4 psi. E, bem, isso aqui dá E zero. vai dar zero. Sim. Então, como é zero, o Vorskian fica, é constante. Exato. Ok. Só que, beleza, isso aqui foi provado pelo Vronskyano, também poderia ser provado pela fórmula de Abel, né? A fórmula de Abel é uma. Uma pergunta rápida, Liga, desculpa. Como é que veio parar aí o menos 4 φ e o psi? por causa daqui, ó. Ah, sim, passou para o outro lado. Ok, 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 já percebi. Sim. Vou até pintar de rosa para saber de onde veio rosa. Pronto. Ahn, muito bem. Agora, Está a falar da fórmula da Bell antes de eu interromper? a fórmula de Abel não é o que o problema está pedindo, né? Mas a fórmula de Abel é aquela fórmula do, tô tentando lembrar aqui, do fator integrante. Do PS? É, mas deixa para lá. Ok. É, bem, eu vou falar. Já que eu comecei, eu vou terminar. Vamos dizer assim, se você tem uma equação diferencial de segunda ordem, que ela pode ser escrita desse jeito, o Vronskyano pode ser obtido desse jeito aqui, ó, como a estava falando agora, fator integrante. Só que se o p de x for zero, o que, que vai sobrar? Vai sobrar que o Vronskyano é c, né? E a nossa equação, ela tinha esse padrão, né?
Então ela poderia ser obtida dessa forma, ok? Ok. A não ser equação homogênea, claro, né? Muito bem, Era constante e justificava só assim. isso. Ok. Só que não era só isso que o problema pedia, né? Ele pedia também a solução geral da equação completa. Mas era na B, acho eu. Sim. Bem, agora tem que resolver a equação diferencial, né? A equação diferencial, basicamente, era algo que a gente já estava resolvendo. Eu fiz essa conta hoje, né? Só que em vez do 4 eu tinha colocado lambda. Sim. Mais 4. Então significa que o R vai ser mais ou menos 2i, certo? Certo. Então já falei para você o que acontece quando temos complexos. Como não tem ninguém somando, nenhuma parte real somando complexo, não tem e na frente, mas vai ter o 2 tendo cosseno do seno. Se tiver era o... Ficava a multiplicar, não era? Ficava. Ok. Só que também não importa muito, porque como tem uma constante genérica na frente, né, ele entra na constante. Esse E só vai influenciar em outras situações, né? Por exemplo, quando nós estamos lá no exame nacional, ele está pedindo qual é o módulo do afixo. Mas aqui não Ok. importa muito, tá? Tipo, aqui dentro tem um E, teria um E, mas não importa. Sim. Agora, o que mais ele pedia na B? Acho que era só para resolver. Mas tem a parte um particular também, né? Cadê a questão? Tá aqui para baixo. É. Mas ele não deu condição inicial, né? Só deu intervalo. Sim. Só que ele deu Cena. Ele deu Wronskiano, né? Não, não. A gente até poderia pegar essa solução aqui e usar o Wronskiano e ver se ele dá uma constante. E eu acho que vai, né? Por quê? Porque eu poderia dizer que isso aqui é uma solução e essa é outra solução. Se eu colocar no Wronskiano, eles vão se multiplicar, daí vai aparecer cosseno ao quadrado, seno ao quadrado. A gente sabe que isso dá 1, né? Seno ao quadrado Sim. mais seno ao quadrado é igual a 1, né? É. Propriedade fundamental da trigonometria. E então faz todo sentido, né? A solução que a gente obteve, mas era óbvio que daria isso. Agora, tô pensando sobre a próxima parte, né? Porque a próxima parte tinha um seno. Ela tinha um seno. Só que o seno tava na parte de baixo. Eu tô pensando se isso aqui é suficiente para a parte homogênea. Deixa eu só pensar uma coisa aqui. Talvez a gente já possa procurar a solução particular. Tá. O que que eu vou fazer? Como a nossa solução particular é foda, ela é um cara embaixo, né? Eu não posso ficar comparando ela com senos e cossenos. Porque normalmente o que que a gente tem como solução particular, né? A gente tem um xizinho, ou um xizinho mais outro xizinho ao quadrado. Daí o que que a gente faz? A gente supõe uma solução polinomial. Ou a gente tem um cosseno. Daí a gente supõe uma solução trigonométrica, um seno, um cosseno. Ou a gente tem um NX. Daí a gente supõe NX como solução. Só que aqui a gente não tem nada disso, a gente tem um seno na parte de baixo. Então, a gente não pode fazer nenhuma suposição de função simples, porque não tem nada que eu coloque aqui que dê seno na parte de baixo. Entendeu? Sim. Então, quando a gente tem uma situação dessa, complica um pouco.
a gente vai ter que supor uma coisa, né, que é baseado no formato da nossa equação. Quando a gente tem uma solução, quando a gente tem uma equação que é nesse formato aqui, e a função é feia, né, o g de x é feio, a gente pode dizer que uma solução particular dela é uma função que multiplica a solução o da homogênea, vezes uma outra função que multiplica a outra solução da homogênea. Beleza? Ok, Essas funções aí, elas vão acabar dependendo de x também. sim. Desse 1 e o 2. Mas esse 1 e o 2, eles são um pouco conhecidos, eles têm a ver com o Wronskiano. Por isso que o professor fala bastante de Wronskiano aqui, sacou? Ok. Então, velho, tu já sabe quem é g de x. G de x é o que o enunciado nos deu como parte particular. Certo. E o Varsiano é Wronskiano, tu constante. calcula. Agora, tu vai calcular ele, claro, com a solução homogênea. Tu vai pegar esses caras aqui, que são solução da tua função, vai jogar nessa matriz, naquela matriz que tinha φ e Fazer o, psis, sim, fazer e o vai encontrar o determinante. W. Vai provavelmente dar um número constante, assim, ou melhor, vai dar uma constante, a gente sabe. Qual? Eu não sei. Provavelmente um número pequeno, um, dois, um negócio assim. Daí pronto, daí tu coloca ele aqui, pronto, daí tu tem as derivadas das soluções é, particulares, ou de parte das soluções particulares, né? Que é o um e o 2. Depois é só tu colocar, depois é só tu integrar, encontrar o 1 e o 2 de fato, né? Porque quem tu encontra são as derivadas. E colocar na solução final somado, beleza? Porque a solução de uma equação diferencial, solução total, vamos dizer assim, é sempre a homogênea mais a particular, beleza? Uhum. Tá, isso aqui Ok. eu não vou ter tempo para fazer para ti, mas eu acho que fica como um exercíciozinho. Caraca, essa aula foi produtiva, hein? Foram Foi. dois, foram mais Vou de é dois voltar a arquivos. assisti-lo ainda hoje. Foram 3 arquivos? Como é que pode? 3 arquivos em 1 hora de aula. Esse foi meu recorde. Sinceramente. Então Nós tá. temos 3 horas para fazer 8 escolhas múltiplas e 3 perguntas desse género. Putz, Em exame. então vai precisar ser rápido, tipo eu mesmo. Então tá bom. Amanhã temos a nossa última explicação, não é mesmo? Eu queria marcar mais, simplesmente ainda não sei a data do exame. Claro, não tem problema. Eu te O vou. exame, a data do meu exame sai amanhã às 5 da tarde de Portugal, que é quando temos explicação. Ah, perfeito. Bem, eu já Portanto, vou te mandar os marco meus hoje. horários, né? Para que tu já dê uma olhadinha. Quando tiveres o teu horário, daí decides, beleza? Tá, Pois tá obrigado. bem. Nós nos falamos amanhã. Tchauzinho, até. Tá, tchau.